Boa noite! Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem Tudo com ótimo. vocês? E aí, Tudo, Felipe? graças a Deus. Conseguiu, Felipe? Eu tô falando do celular, óbvio, né? Porque eu tô aqui na minha sala com o meu computador e não estava entrando. Não sei se o Mackenzie bloqueia o site e tudo, mas eu consegui pelo meu celular. Tô aqui. Show de bola. Eu já até, para quem está nos assistindo, né, a gente teve aí um atraso bem curtinho de 5 minutos, em virtude da tecnologia, porque a gente está vivendo aí esses novos tempos e a tecnologia faz parte, né? Eu faço muito programa de rádio, programa sem pauta, e é exatamente assim. Então, os quatro na tela, daqui a pouco um some, daqui a pouco um retorna, e viva a tecnologia da região que está, a internet que tem, né? Isso aí tudo faz parte, não tem problema nenhum. Então, assim, eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz hoje com a presença de vocês, tá? Eu vou começar numa ordem aqui, não vou respeitar as damas, tá? Apesar de você sabe que eu não tenho nada com relação a machismo, muito pelo contrário, né, Vivi? Eu sei. Mas numa ordem assim que até pelas ideias que eu tive, né? Eu vou começar com as considerações iniciais aí, né, de cada um. E primeiro eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui do Felipe, né, do Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, que não vai dar tempo de ler o currículo todo do Felipe, senão, assim, quem tiver interesse, né, vai até o Lattes e vai ver que, assim, se imprimir, vai dar mais ou menos uma brochura aí, um livro de tantas atividades e de tanta riqueza no mundo educacional que o Felipe tem, né? Mestre e doutor pela PUC, é membro efetivo aí do Conselho do CAPES, professor da Mackenzie, pró-reitor da Mackenzie na área de pós-graduação, né? Estava lendo o currículo do Felipe, ele é membro titular da Academia Paulista de Letras Jurídicas. E, gente, eu entrei no Lattes do meu amigo Felipe e fiquei Parece assim... muito velho quando você fala assim, né? Velho não, é muito experiente. Só que, assim, tem uma coisa que não está escrita no teu currículo, né? Eu vou abrir já para você dar tuas considerações iniciais. E tem uma coisa que não está no teu currículo e que eu admiro e tenho uma paixão e modelo você diariamente, que é uma coisa chamada humildade, né? Você tem uma riqueza completa de conteúdo, de cultura, e nós temos vários amigos em comum. Quando viram que eu vou fazer com você, fala: nossa, o Felipe é uma humildade só, nossa, o Felipe é um cara sensacional, Felipe é um gentleman, Felipe, né? Então, eu agradeço muito, e dentro desse papel aí que a gente vai falar do líder, né, em tempos de pandemia, uma das características fundamentais de um líder é a humildade, né? E isso tem vários atributos que eu admiro em você, mas esse para mim o principal. Então, boa noite e seja bem-vindo, tá? Obrigado, Célio. Bom, primeiro eu queria também dizer que é uma alegria estar aqui com todas, né? Com todas as pessoas que estão nos assistindo também. Uma alegria poder compartilhar esse espaço com vocês. Célio, eu primeiro queria dizer que eu estou aqui num bate-papo entre amigos, né? Então, é muito bom poder debater um tema tão importante nos dias de hoje, num momento tão difícil para todos nós, mas é algo que eu acho que todas essas conversas elas nos ajudam a passar por isso de forma mais plena, né? Então é importante a gente poder discutir, debater alguns temas. Isso que você falou da humildade me remete a uma questão de a gente tem processos que nos levam à formação de um caráter, à formação das nossas perspectivas de vida, das nossas coisas, né? E eu tive um processo muito interessante que eu queria compartilhar rapidamente com vocês. Vamos lá, está aqui para isso. Eu tive... quando eu saí de Santos para ser
para ser aluno da pós-graduação, eu não conhecia ninguém em São Paulo, né? Minha família não é da área do direito, o Humberto sabe, a gente, né, não tinha nenhum, a gente brinca, sério, a gente não tinha nenhum padrinho na área do direito, né? Então, eu era um rapaz novo, tinha acabado de me formar em Santos e saí para São Paulo, para a PUC. Cheguei na PUC, eu não conhecia ninguém, eu falei, nossa, vou prestar o exame, tudo, aquela dificuldade. E eu li tudo que eu tinha que ler sobre o meu professor na época, o Paulo de Barros Carvalho, que eu queria fazer mestrado em tributário com ele. Então eu me inspirava nele, fui fazer mestrado em tributário com ele. E aí li tudo que tinha para ler da vida dele. Eu falei, não, já que eu sou mais novo, acabei de me formar, vou prestar a PUC São Paulo, tinha 4 vagas para 80 pessoas. Eu falei, meu Deus, eu tenho que saber tudo. E eu li tudo da vida do sujeito. E escrevi 4 páginas de almaço na minha prova na verdade, falando sobre ele. E eu falava assim, a posição mais acertada sobre o assunto é de Paulo de Barros Carvalho. Já teve uma divergência, mas Paulo de Barros trouxe luz quando disse que não sei o quê. E fiz toda aquela coisa. E aí, para minha sorte, eu acho aquela coisa, né? A pessoa tem que ter sorte, mas tem que ter Deus também, né? Sério. E aí Deus falou assim, quem vai te entrevistar é o Paulo de Barros. E, por sorte, ele foi para minha entrevista. Eu lembro que ele olhava a minha prova, cara. Eu lembro assim, ele pegando o papel assim. Gostei muito da sua prova, Chiarello. Aí eu falei, professor, obrigado. Então, ele estava lendo, né? Estava falando da história da vida dele e puxando muito, sério, aquele, né? Aí ele falou assim, quanto tempo à minha disposição você tem para estudar? E aí vem o processo de você entender o quanto você não é ninguém naquele momento. Você tem o quanto... Você já tinha uma história de vida em Santos, todo mundo te conhecia, você tinha amigos, você tinha família, você tinha uma proteção, mas simplesmente aquele sujeito na minha frente falou, quanto tempo você tem à minha disposição para estudar? Eu falei, professor, 24 horas por dia, vou me dedicar só a esse mestrado agora, tá? Ainda mais quando você está pedindo a vaga, né? Você pede, pelo amor de Deus, você arruma. E aí ele falou para mim, bom, e quanto tempo você tem à minha disposição? Tenho tanto, tal. Ele falou, bom, então... Você fala inglês? Eu falei, poxa, professor, fluente. Você está contratando um secretário bilíngue? Sou eu. Aí ele falou, Chiarello, eu gostei de você, você vai passar, só que eu preciso que você se inscreva nessas matérias. Eu escrevi umas matérias XPTO, fui fazer as matérias, um professor meu brigou comigo, um dos professores. E aí, de novo, aquela marca de dor, aquilo que eu brinco da marca de dor. A gente vai passando por lições de humildade ao longo da vida. Mas eu estava até falando, quando você falou do tema da liderança, eu pensei no introito, o que é ser líder, né? Sério, exatamente isso que o professor não foi, porque esse professor falou para mim, eu li um trecho do texto, ele falou, não, esse texto é imbecil. Eu falei, é do professor Paulo de Barros Carvalho, seu chefe aqui da casa. Aí ele falou, é do Paulo? Eu falei, é. Aí ele, poxa, mas então você não deve ter lido até o final, sabe aquelas coisas assim? Eu falei, eu li, é isso. Aí ele falou, bom, então vamos encerrar a aula aqui, depois você discute comigo. Aí ele me chamou, falou, você me humilhou na frente dos alunos, eu vou te reprovar na matéria. Olha esse tipo de coisa que a gente vai passando pela vida. Sim. As nossas marcas de dor, né? E aí eu tive um semestre péssimo, tive que trancar a matrícula daqueles professor tal, fugir daquilo, porque o cara me perseguiu, falou que eu não ia defender o mestrado em tributário. No semestre seguinte, um professor me resgatou. Celso Bastos e a assistente dele, a Maria Garcia, pegaram aquele meu tema, meu artigo, aquilo que eu tinha falado, e falaram, a gente vai publicar você, a gente vai te indicar. Me indicaram para ir para fora do Brasil. Eu passei um tempo com o professor Chet Parker, em Harvard, com o professor Norman Dorsey, em Nova York. Isso mudou minha perspectiva de vida, de docência, de aula, de tudo. Ou seja, tinha pessoas ali que me resgataram no limbo. Então eu tive o meu momento de dor, mas tive líderes inspiradores que falaram para mim assim, vem cá, a gente vai te resgatar. Isso fez toda a diferença na minha carreira e na minha vida. Então eu acho que isso vai formando, esses líderes vão formando o nosso caráter e vão formando o nosso caminho. Show, fantástico, muito bom. Obrigado. Obrigado você. E por falar em líder fantástica também, eu convidei a Vivi, né, a Viviane Fernandes Luiz. A Vivi a gente tem uma ligação já de família, né? A minha primeira mulher é prima de sangue, né, da Vivi. E eu sempre achei a Vivi uma pessoa muito diferente,
né? A família é muito bacana, eu gosto de todos, até hoje me dou bem, me separei, mas continuo me dando bem. E a Vivi, ela sempre foi uma acima da média, sempre muito inteligente, uma pessoa que eu sempre adorei conversar, né? É uma publicitária de marca aí com mais de 25 anos de experiência no mercado, né? Hoje está como gerente de marketing do Parque Balneário. Ela é professora universitária também. E eu estava hoje, né? Eu estava pesquisando a vida dos três, né? Dos meus três convidados, que são meus amigos, e aí a gente nunca olha nada assim dos amigos, né? Porque eles estão indo tão bem, tá tudo indo tão bem que você não fica ali olhando. E, né, e hoje eu fui ver no LinkedIn da Vivi, né, Vivi? Dizem que você tem visão além do alcance, antecipando cenários. Eu amei isso. E que é apaixonada em desenvolver pessoas e apaixonada por inovação, né? E, poxa, e eu não tinha lido isso antes, eu fui ler isso hoje, eu te fiz o convite antes e depois fui ler, né? Então, aí, adora antecipar cenários. E você vai ter um pouco de tempo hoje para falar a respeito de como se antecipar a esse cenário todo que a gente está vivendo aí. Mas, assim, gratidão profunda por você aceitar. E, assim, né, o Felipe destaca muito para mim, dentre os vários atributos, a humildade, e você muito a visão. Você sempre foi uma mulher de visão, né? Sempre foi uma mulher à frente do teu tempo. Né? Então, um líder precisa ser humilde e um líder precisa ser visionário, né? Dentre os vários atributos. E é isso, prima linda. Por favor, a palavra está contigo. A gente está entre amigos. Boa noite, Brimo. Vou te chamar de Brimo, gente. Eu chamo ele de Brimo. E até hoje vai ser sempre. Muita gratidão, muito feliz por estar aqui. Humberto Felipe, muito feliz por estar aqui com vocês. Honra. E quando você me falou do tema liderança, ainda brinquei com o pessoal hoje no trabalho. Todo mundo, você vai participar do webinário e tal, que bacana. Aí eu falei, sobre liderança, né? Assim, às vezes a gente se prepara tal, mas falei, gente, eu não pensei nada assim. Eu falei, bom, vamos lá, vamos ser a gente mesmo. A minha trajetória, eu sou formada em marketing, já tenho pós-graduação, fiquei na docência também por muito tempo, paralelamente trabalhei em veículo de comunicação por muito tempo, né, em TV, rádio, comecei em rádio, trabalhei em produtora, agência, rádio, TV por muitos anos, foi quando eu resolvi pedir demissão da emissora. Você estava na Record, né? Estava na Record, eu resolvi aos 40 anos, eu estou com 47 hoje, e o pessoal falava que eu era louca, e você foi um dos que falou, tá certíssima, parabéns pela tua iniciativa, porque eu tinha plaquinha de patrimônio, né? O pessoal falava que era quase ad eterno. Então, mesmo depois que eu saí, o pessoal me ligava, Vivi, você lembra qual a data que tudo aconteceu? Porque eu tinha um histórico dali, mas eu queria mudar, né? E aí todo mundo falou, de repente você sair de uma Record, né, para uma marca local, eu queria fazer diferente. Eu olhei, eu fiquei muito em dúvida até na época, e aí o exercício, eu creio muito em Deus, você sabe disso, e inclusive, ele é o exemplo de liderança maior, né? Ele é o maior exemplo que tem, em termos de humildade, ensinamento, equipes multidisciplinares. Se você começa a estudar a vida dele, pesquisar mesmo, como pesquisa, independente da sua crença, você começa a perceber que a liderança de Jesus é assim, é fantástica, é o exemplo. Bom, voltando. E eu resolvi, eu perguntei para mim mesma o que eu queria, né, se fosse meu último dia de vida, o que eu gostaria de ter feito na minha vida, né, se eu gostaria de ter continuado, de repente, na minha zona de conforto, né, e de repente, né, ficando até me aposentar, ou se eu gostaria de ter me reinventado, aprendido coisas novas, e eu quis aprender, eu quis mudar, eu pedi demissão, deixei para trás esses anos todos, e fui para a área de varejo, que eu não conhecia, né, fiz na época da entrevista, né, quando me perguntaram o que eu achava que eu tinha que fazer ali, né, quando eu fui sabatinada na entrevista, eu falei, eu não acho nada, porque quem acha sem dados perde
perde dinheiro, né? Ninguém tem que trabalhar com achismo, a gente tem que trabalhar baseado em dados, e eu sempre pontuei dessa maneira. Então, eu digo que eu sou uma eterna, tenho uma eterna necessidade de reinventar. Ontem eu comecei um curso novo, que é sobre marketing digital e growth. Eu quero muito trabalhar a parte de tecnologia, inteligência artificial, eu quero me aprofundar nisso, e comecei ontem, procurei instituições que eu fosse fazer, né, voltar como aluna, e eu busquei uma instituição totalmente nova, os professores, que na verdade são expert de várias empresas, startups, então Google, Ninjas, Get Ninjas, 99, para eu aprender com essa galera, né? Eu sou, acho que, a segunda mais velha ali, numa turma de quase 30, e eu preciso, e eu acho que a gente tem que ser isso. E esse exemplo, né, ser o exemplo, trabalhar e levar as pessoas junto com você, vamos, através, não do empurrar, mas do motivar, de ser exemplo, isso faz parte da liderança, né? Mostrar que elas devem ir além, né, que existe a possibilidade, não tem problema de você abrir mão, que abrir mão não é perda, né? É um conceito que a gente não trabalha muito, né? O abrir mão, a gente está perdendo, a gente tem essa sensação, não há, o abrir mão significa a gente se abrir para uma outra possibilidade, e eu penso que a gente precisa ter mais efetividade nessa característica, inclusive na liderança, né? Mas é algo que a gente vai falar, mas isso é um pouquinho só de mim aí, e show. Bora aí dividir. Até para o pessoal conhecer um pouquinho vocês, né? Isso é bacana. Eu conheço a todos, mas muitos dos que estão vendo não conhecem. E eu deixei aqui agora, por último, essa figura humana aí fantástica, né? Seu doutor Humberto Cordella Neto, que também fui pesquisar a sua vida, apesar de eu ter uma relação familiar com você, né? Eu fui pesquisar a sua vida profissional hoje, inclusive, apesar de saber de tudo que você faz, e até discordei da forma como tá. Olha só, hein? Até já fui discordando da forma como o seu LinkedIn está, né? Porque ali você coloca, né, gestor jurídico, e isso você né, diretor adjunto do Grupo Ânima de Educação, né? Você coloca empreendedor, né? É um dos cofundadores da Simple Sign, junto com o seu sócio, que está aí ao seu lado aqui na tela, para mim, está aparecendo um ao lado do outro, o Felipe, né? Um dos sócios, né? Vocês são de uma startup que só cresce, né? A gente sabe disso, o quanto vocês estão batalhando aí, a coisa... E, por último, você colocou advogado, né? Só que eu estava aqui pensando, fazendo uma retrospectiva da sua própria vida, eu falei, não, ele é primeiro advogado, porque graças a ele ser esse cara totalmente acima da média, né? O Felipe deve concordar comigo, eu sempre o chamei de o Neymar da advocacia, né? Só tem uma diferença. Spector. Harvey Spector. Eu falei, graças à advocacia é que se abriu colocou num cargo de direção, num cargo de gestão, né? Num cargo de direção de um departamento jurídico de um grupo educacional que é um dos maiores do país, né? Então, assim, e aí eu estava também definindo, e o Humberto, hein? Humberto é só uma palavra para definir que um líder também tem que ter, né? Resiliência, resiliente. Conheço muitas pessoas com resiliência, mas Humberto para mim, a principal característica, porque eu acompanho, como o Felipe também acompanha mais de perto, o quanto ele é de virar a mesa, o quanto é de virar o jogo, o quanto estar com 1 tonelada nas costas e daqui a pouco tá equilibrando 1 tonelada na ponta do dedo, como se aquilo pesasse gramas, né? Então, assim, feliz demais, né? Então, assim, é o que eu falo, tô com humildade, estou com pessoas visionárias e estou com líderes resilientes, né? Que tudo isso vocês todos são e muito mais. Mas a resiliência eu coloquei como uma definição que, para mim, quando fala de você, é muito forte, ela vem intuitivamente. Tá bom, meu lindo? Obrigado pelas palavras.
apesar de ter aí uma relação familiar, eu sei que são verdadeiras, porque você não é um cara de passar pano para ninguém, e se você está falando isso publicamente, eu aceito, porque tenho certeza que vem no fundo do seu coração e é aquilo que de verdade você observa quando me olha, né? E eu estou muito feliz de estar participando aqui desse webinário, né? Eu estava contando nos dedos o dia que ia chegar a minha oportunidade, né? E estou aqui muito feliz, ladeado por pessoas que eu admiro muito. A Viviane, já ouvi várias histórias muito legais, né? Sempre com esse perfil arrojado de fazer acontecer. O Felipe, eu não preciso nem dizer, né? É um grande mentor para mim. E aí eu me dei conta, né? Fazendo aqui um introito, né? Sobre essa conversa, eu me dei conta que eu ia falar de liderança com duas pessoas que para mim são os meus maiores líderes, né? Pessoas que me inspiraram demais. Porque liderança, para mim, ela está intimamente conectada com essa palavra inspiração. E eu estava lembrando da minha história, né, justamente para trazer alguma coisa aqui de conteúdo para as pessoas. E eu lembro que, quando eu tinha 15 anos de idade, uma pessoa me levou para trabalhar como office boy do escritório dela. Na época, eu ganhava R$40 como office boy. E naquele momento, vamos dizer assim, meu grande objetivo de vida era fazer processamento de dados. A minha ideia era me tornar um programador. E aí eu comecei a trabalhar com o Célio como office boy e vivenciar o direito, vivenciar a advocacia e despertar pelo exemplo que ele gerou na minha vida, o amor que eu tenho pelo direito e o quanto o direito foi incrível na minha vida, o quanto proporcionou coisas inimagináveis e o quanto de verdade eu sou feliz. E aí fica, acho que a primeira lição, né, do que é o líder. O líder é um grande exemplo, é aquilo que você olha de verdade e tem vontade de seguir, sem o Célio nunca na vida ter usado uma única palavra para me persuadir a fazer direito. Ele não precisou dizer. O simples fato dele ser o que ele era e eu observá-lo no dia a dia do trabalho dele foi o quanto bastou para eu ter a vontade de me tornar um advogado, né? Na verdade, ali naquele momento nasceu a vontade de fazer direito, né? Tornar advogado veio num segundo momento de um grande mentor, um grande líder, uma pessoa incrível, que foi o Felipe. Eu lembro perfeitamente, eu estava no colegial, no terceiro colegial, eu já contei essas histórias várias vezes, né, Felipe? Eu estava no terceiro colegial e aí teve a Feira das Profissões. Isso era muito comum antigamente. Então, a escola trazia pessoas para você vivenciar e observar, né? O jovem muito difícil de tomar uma decisão dessa, né? É uma decisão para a vida. Então, o jovem, ele tem essa oportunidade de ouvir pessoas, né? De outras profissões. E aí eu não titubeei, obviamente, coloquei meu nome lá no direito, de tão certo que eu estava, né? Então, não quis nem ouvir outras coisas, né? E aí foi engraçado, porque naquela oportunidade tinha um juiz de direito, me lembro até hoje, era o doutor Joel Birello, tinha um delegado de polícia, salvo engano, acho que era o Rony, e tinha um promotor de justiça, que eu não recordo bem quem era. Era o Rony. Era o Rony, né? E eu lembro, ainda de uma terceira pessoa, que era o Felipe Chiarello, um cara incrível. E aí, quando eu comecei a ouvi-lo falar sobre o que era ser advogado, como que ele lidava com isso, etc e tal, eu comecei a olhar e falei assim, eu quero ser igual a esse cara. Então, eu acho que esse é o grande papel do líder, né? É você, na verdade, convencer as pessoas de que aquilo que você faz é legítimo, persuadir as pessoas de que aquilo que você faz é bacana e que, de verdade, aquele exemplo é o quanto basta para que a pessoa, de verdade, consiga construir um caminho baseado naquilo que ela observou do líder. E tem uma frase do Felipe, né? Tempos depois, eu fui aluno dele na GV, e a partir dali nossos laços estreitaram. Logo depois ele me convidou para trabalhar no escritório da Clara e tudo mais, e a gente acabou ficando mais próximo, né? Na época ele era casado com a Graziella. Meu advogado, é meu advogado. Exato. E eu lembro muito o Felipe falando uma coisa para mim, assim, né? Nos nossos almoços filosóficos, ele falava assim, ó: o aprendiz que não supera o líder insulta-o. Então, isso para mim foi muito gratificante, porque foi um cara que me inspirou demais, e ouvir isso dele foi incrível. E logo depois ainda nos tornamos sócios na startup, enfim, e aí outros projetos incríveis que a gente já construiu. Show de bola, muito bom. E aí, sobre fala, isso, fala.
sobre isso rapidamente, porque é muito interessante. Na realidade, essa frase, ela era do Bruce Lee, né? E ele falou, né? O discípulo que não supera o mestre insulta-o. E eu sempre tive essa frase como um mantra, porque eu achava que... Eu achava, mas eu só descobri meu propósito de vida numa conversa com o Humberto. Porque o Humberto começou a fazer uma série de cursos de desenvolvimento pessoal, que você também fez e tudo. E aí eu falei, bom, poxa, tá na hora de eu conversar com ele, porque tem uma série de coisas. Eu comecei, tenho uma orientanda minha de doutorado, e ela falou assim, eu falei, o Humberto, ele consegue descobrir algumas coisas, ele consegue fazer você entrar em contato com os seus dark secrets, aquela coisa que você precisa descobrir um pouco mais do seu âmago. Então, botar isso para fora. Ela falou assim, não tenho medo dessas coisas, não. E a gente estava num restaurante aqui em São Paulo, Ramona. E eu falei assim, meu Deus do céu, mas você não vai querer conversar com o Humberto agora? Ela falou, não, eu vou conversar com ele agora, eu não tenho medo. Eu falei, olha, a última vez que teve uma pessoa que falou com ele assim, ela chorou, se emocionou. E aí, ela falou, mas eu não tenho esses problemas, não, eu sou uma pessoa mais dura. Então. E aí, ela começou a conversar com ele ali no restaurante, em 10 minutos ela começou a chorar no meio do restaurante, Ramona. E foi muito engraçado, né? Porque a gente ficou naquela situação, meu Deus do céu, ela chorou, né? E ficou aquele climão, né? 10 minutos depois. Ninguém sabia bem o que fazer, nem ela, né? A gente foi mega constrangido. Passou um tempo, eu estava com o Humberto no Oeste, a gente estava comemorando uma vitória que a gente tinha tido da startup e tal, da Simple Sign. E a gente estava lá e ele falou assim, e você? Você não vai falar sobre você, Filipão? E eu falei, vai começar a me analisar também? Brinquei com ele, aquela coisa, sabe? E aí, eu comecei a falar e ele falou assim, eu falei, Humberto, comigo, né? E aí, em 20 minutos, eu estava chorando, né? E muito mais engraçado disso, de todo esse negócio, é que eu descobri que eu tinha 2 propósitos de vida que naquele dia ficaram claros para mim. Como propósitos. Eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de lecionar. Eu comecei a lecionar desde que eu saí da faculdade de Direito, eu não tinha nem mestrado ainda, eu comecei a dar aula. E eu comecei a dar aula para alunos que eram repetentes, alunos que tinham... Comecei o primeiro emprego no Santa Cecília, em Santos, depois fui indo, etc., e fui passando para várias instituições, passei pela Unimonte, São Judas, tal, aí GV e Mackenzie, e assim por diante. E eu falei, poxa vida, o que eu amo é isso, é a sala de aula onde eu me sinto. E o Humberto falou, nossa, para você validar isso, uma pergunta interessante é, se você tivesse uma fonte infinita de dinheiro e você não tivesse que mais se preocupar com isso, no dia seguinte você ia estar dentro da sala de aula, dando aula? E eu pensei, nossa, eu ia, mesmo se eu tivesse... Porque eu preciso sentir esse prazer, sabe? Às vezes eu sonho, sério, com a turma que vai entrar, com a primeira aula que eu vou dar para eles. Eu dou aula há muitos e muitos anos, mas ainda dá um frio na barriga quando eu vou conhecer a turma pela primeira vez, sabe? Aquela coisa de você encontrar a turma pela primeira vez. E isso é muito gostoso. E esses 2 propósitos eu descobri no dia. O primeiro, a gente tem que treinar pessoas para elas serem melhores que a gente. Por quê? Porque a humanidade tem que evoluir, sabe? Porque se ela não evoluir, ela atrofia e morre. Então, isso que você está falando com a vida, a visão, aí, além do alcance, a gente tem que exatamente enxergar isso. As pessoas têm que ver que elas têm que ter essa visão que a humanidade tem que evoluir. Então, a geração que vem tem que ser melhor que a nossa. E aí, o complemento desse propósito. Que privilégio nosso, como professoras, treinar essas pessoas que vão ser melhores do que a gente. Então, é um privilégio, é uma missão, é uma coisa muito bonita. Então, por isso que eu acho que, quando eu descobri isso, nesse dia que eu conversei com ele, eu descobri isso. E para mim, tudo fez muito mais sentido na minha vida. Eu treino pessoas todos os dias para que elas me superem. Show, fantástico, fantástico, fantástico. E eu falo muito isso, eu estava conversando isso com a Mônica, né? E pegando até teu exemplo, Felipe, se você vê a pessoa, sempre os valores é que vão norteá-la, né? E quando o Humberto te perguntou lá atrás, se você tivesse todo o dinheiro do mundo,
Tem professor que vai falar, primeiro eu quero dinheiro, porque o valor dele maior é o dinheiro, não que ele não goste, né? Dar aula para ele, ensinar, vai estar como um valor um pouco mais baixo. Mas você, se o teu frio na barriga é até hoje, é porque isso é o que te motiva, isso é o que te dá o prazer, isso é o que a gente fala no português, claro, que dá o tesão, né? A gente começa uma live aqui, 2 minutos antes, 3, eu estava com meu friozinho na barriga, e que sempre eu tenho esse frio na barriga, né? Porque enquanto eu tiver com isso, é sinal que a gente vai estar vibrando com aquilo que a gente está fazendo, tá? Antes de eu dar sequência só, a Aline Dias já entrou aqui dizendo que o Humberto é inspirador, Ellen Sudbreck, é isso? Felipe é um baita líder, já tá o pessoal entrando aqui, tá entrando um monte de gente, mas não dá tempo da gente, não vai dar tempo da gente agradecer todo mundo, assim, e comentar, mas os que der para anotar aqui. Não, é legal que ela é do Rio Grande do Sul, né? O pessoal tá de todo lugar do Brasil, ela é Passo Fundo no Rio Grande do Sul. E a Aline é uma das minhas lideradas lá da Ânima, né? Ela cuida da parte trabalhista e da parte tributária, e na pessoa dela eu cumprimento todas as pessoas aí do jurídico da Ânima que fatalmente estão aí acompanhando essa live. A Roseli Barbosa entrou, competência de todos transbordando aqui na live, gratidão, Roseli. E é isso, gente, a gente falou um pouquinho assim da gente, né? Falei de um pouquinho, apresentei vocês. A teoria a gente sabe, agora sim, cada um no seu setor, que eu acho que é o que interessa bastante, né? Nós temos a área de educação, a gente tem a área de marketing e a gente tem a área jurídica aqui, né? E eu sempre quero fazer as minhas lives e webinários nesse sentido, é sempre multidisciplinar. Não adianta, porque hoje eu sou mestre em direito do consumidor, eu quero só fazer lives de direito do consumidor. Não, muito pelo contrário, é o que eu menos faço. Eu fiz a primeira, foi a inaugural, que eu fiz com o Rafael Quaresma, né, que é o diretor do Procon, que é um grande amigo, né, mas assim, eu quero... Grande Quaresma. Grande Quaresma, eu quero transitar por todos os setores, né, então assim, para quem está assistindo a gente, o lado prático, como vocês, né, estão enfrentando dentro das respectivas áreas aí essa questão da pandemia, desse caos que a gente está vivendo aí, né? Vivi, você quer começar? Como é que você está na área de marketing? Como é que você está enfrentando essa questão da pandemia aí? Na verdade, é um grande desafio, né? O que está acontecendo agora, não só em razão, né, da pandemia em si, mas os efeitos colaterais da pandemia. Então, vamos lá, eu trabalho hoje, né, no marketing de um shopping. Hoje, os shoppings, eles estão sofrendo, né, como eles são vistos, até por conta do distanciamento social, ele é visto como um local onde as pessoas não se sentem segurança, mas existe uma segurança absurda. Eu estava fazendo uma conta, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos colocar por baixo que existam, porque o shopping, a gente falando do balneário, a gente tem 180 operações, né? Algumas fecharam, infelizmente, mas vamos falar que hoje a gente tenha, faz uma conta fácil, 150 operações. Em cada operação, a gente tem pelo menos, vamos lá, 2 dispositivos de álcool gel, tem os dispositivos de álcool gel no shopping, que a gente fala em torno de, no mínimo, uns 30, a gente fala toda a questão de segurança de entrada, de higienização, tudo, ar-condicionado, então, é um lugar onde a gente tem um monitoramento e relativa segurança, né, mas não é apenas a segurança física, ou de contato, distanciamento, que está tudo sendo, né, previsto, a gente tem um grande concorrente que acabou sendo acelerado, que é a tecnologia, né? Hoje, a tecnologia, a gente vive numa economia de dados, isso já é um fato, né? Então, a gente sai de uma economia de informação, né? E passa para uma economia de dados, e esse sentido de economia de dados, quem não conseguir criar valor, né, com os dados que hoje a gente deixa rastro em tudo quanto é canto, e quem não conseguir criar valor, retirar e não somente compilar informações, mas criar valor e utilizar isso de uma maneira que você consiga fazer giro no teu negócio, isso tende, né, a ir morrendo. Então,
esse desafio da tecnologia que está mudando, né, e foi acelerada pela pandemia, ela está impactando todo mundo. Tá impactando, porque tudo que é tecnologia, ela vai impactar não só a profissão em si, mas toda a cadeia. Então, vamos falar se hoje, por conta da pandemia, que juntou com a tecnologia que a gente tem disponível, o home office é uma realidade nas empresas, a gente tem que pensar em toda a cadeia que vai ser impactada com uma tendência de home office daqui para frente. O Google já falou, acho que foi o Google que falou que até julho, se não me engano, de 2021, o pessoal vai ficar home office. Então, a gente começa a ter impactos diversos no negócio, né? E não é só negócio de shopping center, a qual hoje eu atuo, a publicidade em si, ou o marketing em si, mas o marketing das empresas, mas a vida das pessoas e o teu saber, né, que antigamente muitas vezes era profundo, a gente vê numa era da informação onde a gente se aprofunda em determinado assunto, hoje em dia não é bem assim. As empresas, elas estão buscando o quê? Equipes multidisciplinares, equipes diversas. Para quê? Para poder ter uma visão mais 360, mais horizontalizada do negócio. Porque, antigamente, né, as lideranças, vamos falar as grandes chefias, elas vinha de cima para baixo o que vai ser feito, a estratégia, o planejamento, e não importa o restante, hoje em dia não. Hoje essa liderança, ela precisa estar ladeada com a equipe, para tomada de decisão. A tomada de decisão já não deve ser mais unilateral. A tomada de decisão do negócio, ela deve passar por discussões, por equipes, pela diversidade, passar pelo olhar das pessoas envolvidas. Isso vai trazer mais efetividade e, digamos assim, maior segurança, ainda que a gente viva, né, numa imprevisibilidade, mediante um cenário de tanta imprevisibilidade, né, não dá para ter seguranças e certezas. Então, as pessoas hoje estão fazendo o quê? Às vezes é tentativa e erro. Sim. Não tem o que falar, porque não tem empírico, né? É o empirismo, né? Não tem jeito. Não tem a fórmula. E mediante esse cenário, você tem o quê? Em termos de liderança, você tem que buscar. É o que eu falei, eu estou buscando a minha reinvenção. Eu preciso me reinventar enquanto profissional. Né? Eu comecei, como eu falei, o curso ontem, né? Vou ficar 2 meses e procurei um curso que fosse disruptivo para a minha tradição de curso, que eu estava acostumada, para justamente eu mudar o mindset. A gente precisa mudar urgentemente. Sim. É necessário, porque a mudança está aí. A mudança está aí. Ela está acontecendo no momento. E as pessoas estão sem saber o que fazer e para onde ir. É uma realidade o que está acontecendo. Show. Bacana. E aí o pessoal está entendendo, né, o que é a 4ª Revolução Industrial. Agora a galera está entendendo. As coisas estão andando em 4 meses, se mudou muita coisa. Nós não vamos nem falar mais de Netflix, de Uber, não se fala mais nisso. A gente está falando do que a gente está vivendo esses 4 meses, e aí eu já aproveito e pego essa carona, Humberto. E em matéria aí do departamento, você que lidera aí um departamento jurídico inteiro, né, de um grande grupo educacional, como é que você está lidando, né? Como está sendo o seu papel como líder nessa situação toda? Porque a gente quer falar um pouquinho disso, da prática, de como é que você está desenvolvendo isso. A Ânima é o 4º maior grupo educacional do Brasil, né? Então, hoje nós estamos espalhados por 60 municípios ao longo do Brasil, em 5 estados, né? Então, a Ânima é uma empresa, vamos dizer assim, de uma complexidade muito grande quando se fala de estrutura, né? Muito espalhada em diversos pontos. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que, na verdade, a gente leva o nosso propósito, que é transformar o país pela educação, para a ponta, efetivamente para a ponta, né? Então, nós estamos falando que a gente tem uma universidade no interior da Bahia e a gente leva a qualidade de ensino
lá no interior da Bahia, assim como a gente tem em Curitiba, assim como a gente tem em São Paulo, enfim, por todos os grandes centros. E aí, nesse primeiro momento, a tecnologia e o formato que a pandemia acabou nos obrigando a colocar as aulas ajudou muito, porque havia, sim, um certo preconceito do aluno com relação ao ensino à distância, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje é um ensino síncrono, ou seja, é uma aula ao vivo, em que você entrega o conteúdo para o aluno, só que com a possibilidade de você pegar grandes nomes do direito, como, por exemplo, nós temos o professor Ives Gandra, que é um patrono da EBRAD, que dá aula para nós, ministros do STJ, Humberto Teodoro Júnior, grandes nomes do direito, por exemplo, levar na ponta. Então, você imagina hoje o professor Ives Gandra, ele não conseguiria entrar dentro de um avião e ir até Lagarto, que é uma das cidades que nós temos uma unidade no interior de Sergipe, né? Só que você consegue levar essa qualidade. Isso do seu ponto de vista educacional. Do seu ponto de vista de gestão, a Arima tinha feito, ela tinha nos dado autonomia, e ela é uma empresa que dá muita autonomia para os líderes, da gente fazer uma disrupção no que concerne aos aplicativos que a gente usa de gestão, né? Então, hoje, a gente estava muito preparado para o home office, né? Então, foi relativamente rápida essa mudança, a gente conseguiu colocar todo mundo para trabalhar de casa, e as pessoas estão trabalhando bem, produzindo mais, a gente tem até a sensação, às vezes, que está trabalhando de 3 a 4 vezes mais, provavelmente, porque não tem início, meio e fim do dia, né? Você não sabe mais a hora do almoço, você não sabe a hora que acorda e dorme, fica tudo muito bagunçado, e eu acho que aí também é aquele momento que a gente está vivendo que você não consegue parar para refletir muito sobre isso, né? Você só está vivendo, eu acho que no momento posterior você vai parar e estudar todos esses fenômenos, né? E aí, um ponto central, sério, que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar aqui, né, como bem o Felipe colocou, eu fui um cara que eu acreditei muito no aspecto da inteligência emocional, né? Desde 2014 eu fiz inúmeros cursos, eu fiz inúmeras formações, e eu acredito muito nesse aspecto, né? Existem agora correntes que falam que, inclusive, a pirâmide mudou, né? Hoje, a base da pirâmide é alta performance, inteligência emocional, no segundo patamar, o marketing digital, no terceiro, negócios, e no quarto, o seu ofício, né? Então, hoje, o meu papel como líder é muito mais dar conforto para as pessoas sob o ponto de vista emocional. Eu acho que, sob o ponto de vista trabalho, profissional, ofício, a equipe tem o seu valor e eles produzem muito bem. O que está acontecendo agora é que nós estamos tomando decisão por segundo, e talvez as pessoas elas não estejam emocionalmente preparadas para esse novo universo. E o que eu venho investindo muito com a equipe, conversando muito, especialmente com as minhas gerentes, é que a gente precisa, na condição de líder, entender o perfil dos liderados e saber o que delegar e como delegar. Porque a partir desta construção, você começa a construir altíssima performance. Então, eu vou dar um exemplo, né? Uma das minhas formações é em perfil comportamental. Então, o Felipe brinca, tal, mas eu com 3, 4 perguntas, eu consigo tirar rapidamente o estereótipo da pessoa. É óbvio que eu não consigo ir tão a fundo, precisaria de um contato maior, uma conversa mais a fundo, como eu fiz com o Felipe lá aquela vez no Oeste, mas em 3, 4 perguntas eu consigo tirar mais ou menos o perfil da pessoa. Baseado nesse perfil, eu já tenho, e aí tudo isso não é obviamente meu, isso tudo veio de um estudo muito profundo da Segunda Guerra Mundial, em que se estudou os 4 perfis principais, que são os dominantes, os influentes, os estáveis e os conformes, né? Então, cada pessoa tem um jeito de trabalhar. Então, não adianta eu chegar, por exemplo, para um estável, que é uma pessoa que quer ter planejamento, calma, tranquilidade para fazer as coisas, e passar uma atividade que é urgentíssima para amanhã e que ele não vai ter tempo de, por exemplo, pesquisar. Assim como eu não consigo chegar para um dominante e colocar uma planilha de 250 linhas para ele conferir uma a uma se os nomes estão corretos, vai matar o cara. Então, qual que é o grande papel do líder? É justamente entender quem são seus liderados, entender quais são suas forças, entender quais são suas fraquezas e saber atribuir essas atividades a cada um segundo esses perfis. Então, hoje, o meu grande papel não é muito discutir a técnica jurídica. O meu grande papel é dar conforto emocional para as pessoas fazerem os trabalhos delas. Show. Até porque a técnica ela pode ser desenvolvida durante o tempo. Agora, quem não tem um equilíbrio, quem não tem uma evolução, quem não tem um perfil emocional, não vai conseguir se relacionar, né? Eu sempre estou batendo nessa tecla,
de que a gente vê, né, profissionais que estão lá no topo, mas não se relaciona com ninguém, né? Vive enclausurado, vive numa vida, não tem amigos, né? Não tem equilíbrio, né? Não tem lazer. Você tem toda a razão, e tem 2 pontos que eu gostaria muito de destacar aqui nessa live, né? O primeiro é um conceito de Daniel Goleman, né, em relação à inteligência emocional. O que é inteligência emocional, no fundo? É você tirar a sua melhor versão e, com a sua melhor versão, proporcionar ao outro a possibilidade dele apresentar a melhor versão. Então, isso é a grande liderança, é você entender o que você pode tirar de melhor daquela pessoa, né? E ajudá-la nesse caminho. E um segundo ponto que eu gostaria muito de destacar é do Jim Collins. Jim Collins é hoje um dos caras mais festejados, mais homenageados, mais vistos e falados quando se fala em alta gestão. E uma das coisas que o Jim Collins fala é que é o líder número 5, né? Nível 5. E lá são 2 pontos essencialmente, né, que você já colocou aqui. Uma é a questão da humildade e a segunda é a questão da determinação. Então, o que o líder tem que ter nesse aspecto? Ele usa a metáfora do espelho e da janela. Quando o problema é relacionado à baixa performance, o líder tem que olhar para o espelho e falar: a responsabilidade é minha. Agora, se a questão for a vitória da equipe, a alta performance da equipe, ele tem que olhar para a janela e falar: essas pessoas são as responsáveis. Esse é o grande papel do líder hoje. Show, fantástico, é isso. Eu discuto muito isso nas minhas lives. A galera quer currículo, sendo que as grandes empresas hoje, para contratar, primeiro chamam para uma entrevista e querem saber o que a pessoa gosta, o que ela faz, qual é o momento dela de lazer, de diversão. E aí, Felipe, entra você. Eu ia pedir para você agora exatamente falar você que é líder de uma faculdade que é uma das maiores do país, né, uma das mais tradicionais em direito, inclusive, né, Mackenzie é grife, né, em matéria de faculdade de direito, e aí eu queria que você falasse como é que vocês estão enfrentando isso aí, você em especial, como líder que é, e o pró-reitor, como diretor, como é que você está lidando com isso? Sério, eu estava ouvindo Humberto falar, primeiro eu lembrei nada substitui o humano, né? Mesmo da inteligência artificial, ela precisa ser alimentada para trabalhar com a realidade do ser humano. A gente tem o caso da Microsoft, que colocou um robô no Twitter, em poucas horas a inteligência artificial ele virou nazista. Se você não direcionar com a dosagem do que é a humanização do conhecimento, da discussão, do debate, você vai sempre ter um caráter distorcido. E a gente tem procurado aqui no Mackenzie essa humanização. Quando começou a pandemia, eu pensei assim com a minha equipe, falei, tem muita gente em casa, tem muita gente que precisa da gente nesse momento, e a gente vai descolar material pago nosso do Mackenzie, a gente vai criar um material online sem custo para as pessoas. Vamos pegar um pedaço dos nossos cursos e vamos dar uma degustação do Mackenzie para as pessoas entenderem o que a gente está produzindo, mas de graça. E a gente vai se preocupar com o retorno disso, porque a gente quer atingir lugares onde o Mackenzie não tem interesse nem em abrir polos, por exemplo. Lugares que a gente quer ver até onde o interesse pelo que a gente está produzindo chega. E a gente teve gente acessando nosso material em vários lugares do mundo. É muito engraçado você ver assim, no interiorzão do Amazonas, uma internet que com absoluta certeza não está na total qualidade, mas tiveram algumas pessoas num lugarzinho, como uma aldeia, que fizeram um curso nosso do Mackenzie. E aí é muito legal, porque não é nosso interesse chegar lá fisicamente, mas saber que essas pessoas tiveram acesso ao que a gente produz é muito interessante, é gratificante. Quando é missão, né? Isso é missão de vida, né? Exatamente. E a função de uma universidade confessional, né? A gente tem essa função no DNA. E aí quando aprofundou, a gente viu que a gente não ia voltar. Eu conversei com os professores e falei, olha, eu quero que vocês gravem conteúdos específicos. Vamos gravar mini cursos de 4 a 8 horas. Eu vou dar o certificado Mackenzie de graça. Vamos fazer isso de graça. Mas a gente vai dar certificado. Não é só dar o ensino. A gente vai dar uma possibilidade da pessoa ter uma certificação em casa com um conteúdo nosso.
agora gratuitamente. E a gente continuou com essa toada, os professores gravaram o material, a gente fez 14 cursos gratuitos e eu coloquei online. A gente está hoje com 80 mil inscritos em 3 semanas. Olha que show. 80 mil inscritos. A gente vai chegar a 100 mil inscritos aí nas próximas semanas. Mas saiu esse dia saiu na UOL, na Você S.A., a iniciativa. Eu fiquei pensando, poxa, é muito legal você saber que alguma coisa que você criou hoje tem um espaço que é maior que o Maracanã. Né? Aquela coisa assim, não sei. Depois da reforma, o Maracanã ficou com 62 mil, não é isso? Antes era para 100 mil, mas depois da reforma ele diminuiu. De qualquer maneira, imaginar que você tem um monte de gente que, de todos os lugares do mundo, de novo, está tendo acesso ao seu material e conseguindo uma certificação no momento que talvez ela não tenha acesso, talvez ela esteja numa dificuldade econômica, financeira, talvez ela não pudesse pagar. E você está fazendo isso. Isso é parte da nossa humanização. Fantástico. E eu só quero finalizar, sério. Não, fica à vontade. Eu aqui estou me empolgando aqui. Talvez a maior lição. Não, mas eu pensei no que o Humberto estava falando e você complementou da questão do currículo e da questão do humano. E eu pensei que a maior lição, talvez eu tenha tido numa universidade. Eu fui ser homenageado numa formatura de uma faculdade de Direito menor na região leste daqui de São Paulo. E fui convidado para ser patrono de uma turma, e lá fui, com maior honra, maior prazer, porque eu não sou professor da instituição, mas fui, né? Porque um amigo meu, inclusive, é professor lá, e fui ser patrono daquela turma. A turma me chamou, eu fiquei super feliz, fui. E aí, quando terminou aquela cerimônia de formatura muito bonita, todo mundo emocionado, a mãe se aproximou da gente e falou para nós assim: hoje é o dia mais importante da minha vida, porque eu sou catadora de papelão aqui em São Paulo para poder subsistir aqui nessa região. E eu consegui pagar a faculdade do meu filho. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês, eu consegui pagar a faculdade do meu filho como catadora de papelão e coisas na rua. Consegui pagar. E meu filho hoje está se formando. Hoje é o dia da formatura do meu filho, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E só quem passa por uma dificuldade, quem já passou por isso, entende a dimensão do que aquela mãe estava falando naquele momento, né? E a gente se emocionou. Meu amigo tentou quebrar um pouco aquela sensação que ficou de todo mundo com um nó na garganta. Ele viu assim: nossa, e seu filho já decidiu o que ele vai ser? Se ele vai ser juiz, promotor, se ele quer ser advogado? E a mulher falou para nós assim: pouco importa, doutor, porque meu filho é bom, meu filho é uma pessoa boa. E todo mundo vai querer trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa boa. E ele sendo bom, ele pode ser o que ele quiser. Fantástico. E deixa eu fazer um parênteses aqui no que o Felipe falou. Também aí vocês. Daqui a pouco. Minha filha mais velha, Alice, está assistindo a live na cozinha, bonitinha, quietinha, que eu não ouço nem a respiração dela. E aconteceu um fato um pouquinho antes de começar aqui que traduz bem qual é a função de um líder, né? A Rose, que é minha prima, que ajuda a gente com ela aqui, comentou que ela pegou o celular, foi para a varanda e começou a falar no celular e andando para um lado e para o outro da varanda. E aí a Rose perguntou, falou assim: por que você está andando de um lado e para o outro? Ela assim: porque é assim que meu pai faz. Quando ele fala no celular, ele fica andando. Exemplo, né? Então, a gente está falando muito do aspecto profissional, mas eu acho que o aspecto, né, pessoal, Vivi, ele também mostra o quanto a gente é líder também dentro da nossa casa. Sim, o exemplo, mais do que qualquer coisa. Quando a gente educa um filho, a gente educa pelo exemplo, não pelo que a gente fala, né? Então, o exemplo, né, faz digamos assim, o discipulado, né? A gente, como você mesmo disse, sobre a empatia, a gente tem que ter a empatia em relação
a necessidade, os anseios, as personalidades das pessoas que trabalham com a gente, e precisa ter essa, digamos assim, humildade, né, de entender que o outro também, né, como o Felipe falou mesmo da mãe, falando do filho, o filho ele pode ser o que quiser. Também tem uma história de uma pessoa que trabalha comigo, que é minha assistente de marketing, ela, quando minha penúltima assistente saiu, tudo, e eu pedi que eu gostaria que desenvolver essa pessoa não tem formação, tá? Ela trabalha, ela é de um bairro, de uma comunidade bem carente, tá? Ali no DIC, nasceu em Palafita, tá? Favela, Palafita, e a mãe dela criou ela e os irmãos sozinho. Ela tem 3 filhos, é mais nova, e ela começou como ascensorista lá no shopping, depois foi para recepcionista, e eu falei, eu quero desenvolver ela. Eu quero desenvolver porque ela tem competências que fazem dela uma excelente profissional em termos de qualidade emocional, né? Sim. E digamos, as soft skills, né? E as hard skills, que é a parte técnica, vamos desenvolver, vamos capacitá-la, vamos treiná-la, vamos investir na profissional, porque eu sei que ela pode voar. E eu vejo, eu acredito muito nesse tipo de liderança, né? Na liderança que engaja, porque um líder, ele tem que engajar. E eu acho que um ponto bacana também, para colocar um pouco para as pessoas, é que não há um certo fatalismo, não é porque a pessoa nasceu naquele determinado ambiente que ela vai viver naquele ambiente. Eu acho que aqui é um processo de escolha, isso sim. A pessoa precisa querer efetivamente, porque todo mundo pode treinar, todo mundo pode melhorar, e todo mundo pode, de verdade, almejar coisas incríveis. Sim. E não é porque você nasceu naquele formato, ou naquela família, ou naquela determinada condição, que você vai chegar a isso. Agora, o que vai determinar o que você vai ser são as suas crenças e naquilo que você acredita. Então, o grande papel nessa história é você monitorar como as suas crenças operam dentro da sua vida. E, a partir daí, você efetivamente criar transformações e ao mesmo tempo, transformar o seu ambiente. Show. Eu vou pegar numa carona ainda no Felipe, no que ele falou, da humanização. Né, numa última live que eu fiz foi com o José Roberto Chiarella, que é da área educacional também, né? E no final ele falou muito... Conheço o Chiarella. Conhece, né? A gente boníssimo, ele fez uma live comigo e até me emocionei no final exatamente por causa disso, né? Porque o que a gente vê, né? Muitas lives, hoje o pessoal adotou esse critério, webinário, tudo é muito gostoso, mas eu assisto alguns, eu fico prestando atenção, é muito foco no negativo, né? É muito que o PIB vai retroceder 9%, que nós vamos entrar numa recessão jamais vista na história da humanidade. Ora, a recessão a gente já vive, né? O que a gente tem que fazer, pelo menos é o que eu uso, e vejo muito isso e utilizo na minha vida hoje, que a gente aprendeu em curso, é o como, quais as soluções, como a gente vai agir, como a gente vai fazer, né? Eu estava lendo na UOL uma senhora que pegou o benefício lá dos R$600, aquele auxílio, comprou um carrinho de ambulante e já triplicou o valor dela, trabalhando como ambulante. Sendo que tem gente que está recebendo mesmo R$600, né? Vai só comprar comida, tudo bem, outros vão gastar em alguma besteira, não importa, a gente não está aqui para julgar. Mas, assim, existem saídas. Lógico que o momento é desafiador, eu não coloco nem difícil, porque difícil eu acho uma coisa extremamente complicada, uma palavra muito pesada. Eu gosto de falar de desafio. Nós estamos vivendo pelo menos a gente aqui, e a humanidade está vivendo, pelo que nós vivemos a Segunda Guerra, por exemplo. Nós não passamos pelo que aconteceu, a recessão pós-Segunda Guerra, a de 1918, nós não passamos por nenhum desses problemas, mas nós estamos vivendo hoje
né? Nós estamos fazendo parte de uma história e de uma recessão, entre aspas, aí, sem precedentes da nossa geração aqui, né? Então, assim, essa necessidade da humanização, essa necessidade de se descobrir, essa necessidade de ter empatia, de olhar o outro, de se colocar no lugar do outro e ver o que é possível e achar soluções. Não adianta a gente ficar focando no problema, que onde a gente foca expande. A gente escuta muito isso também. É a lei da física. Eu vou focar naquilo, aquilo expande. Então, por que eu vou ficar focando? Por que o papel do líder em tempos de pandemia o que a gente está conversando aqui? A gente já passou de 1h10. A gente tem aí 1h30, mais ou menos, de conversa. E aí a gente fala assim, poxa, qual o papel do líder em tempos de pandemia? É o que a gente está conversando. Né? Naturalmente, a gente não marcou um texto aqui, a gente não fez, eu não liguei para ninguém para falar, você vai falar isso, eu vou perguntar aquilo. Não, é exatamente isso, porque uma das coisas que é uma característica minha é que nós todos falemos com o coração. A gente não tem que parar a parte técnica. O Felipe tem de sobra, Humberto, Vivi, eu também tenho a minha parte. Todos nós temos essa parte técnica. O que a gente precisa é exatamente da palavra-chave, para mim, de tudo isso hoje, que é a humanização. Né? O Felipe falou com muita propriedade, a Vivi falou, o Humberto falou com outras palavras. E tem um ponto que é muito relevante nisso que você está falando. Recentemente eu tive na OAB e vi um quadro ali que eu achei interessante, fala assim, o mar calmo nunca fez bom marinheiro. Sim. Eu acho que agora é o momento em que cada um está mostrando aquilo que efetivamente construiu ao longo desse tempo. E eu acho que também é um grande período para que quem não construiu, construa. Eu acho que a crise, ela veio, a meu ver, para equiparar todo mundo. Não tem rico, não tem pobre, todo mundo precisa de um respirador se a doença pegar. Então, isso mostra muito a condição humana e o fato de que todos nós, todos os dias das nossas vidas, temos uma página em branco na nossa frente e uma caneta. A pergunta é, o que é que você vai escrever nesse papel? Exatamente. Essa é a grande pergunta. E das dificuldades que vocês falaram, né, das pessoas passarem pelas coisas como vocês estavam falando há um minuto atrás, o Rubem Alves eu estava lembrando, né, do texto dele, ele tem um texto muito, na sua simplicidade e genialidade, ele tem um texto que chama A Pipoca e o Piruá, né, Piruá, que aquele piruá é aquele milho da pipoca que não estourou, né? E ele fala desse texto, ele faz essa analogia da pipoca e piruá, e ele fala assim que se eu fosse um agrônomo, um agricultor experiente e olhasse aquele milho mirrado da pipoca, eu não ia dar nada por ele, ia jogar ele fora, leigo, mas alguém resolveu debulhar aquele milho e jogar aquele milho para ferver, para ver se ele amaciava. Tentaram com água, não funcionou, e aí colocaram gordura, e lá nunca ninguém podia esperar o que ia acontecer. O milho duro, mirrado, se transformou numa flor branca que até as crianças podiam comer, numa coisa mágica. E ele fala, assim é a vida, assim somos nós. Às vezes, pela transformação do fogo, ou pelo momento difícil que a gente passa, a gente se reinventa. E a gente volta a ser criança, a gente volta a ter uma espiritualidade, uma genialidade, uma alegria, e a gente pode construir alguma coisa nova. E ele fala, eu imagino que a pipoca dentro da panela, esquentando ali, ela pensou assim, eu vou morrer, minha vida acabou. Ela dentro da sua casca não imagina o que o futuro pode ter para ela, de genial, de bonito. Sim. E ele falou, a gente pode tentar na nossa vida suprimir o fogo, tentar tomar remédio para diminuir a ansiedade, essas coisas. Mas a experiência de você passar pela dificuldade, entender, introjetar, superar isso, é o que te leva a não ser o piruá, a não ser aquela coisa mirrada que ficou no fundo da panela. E ele fala, essas pessoas que não mudam, que acham que a coisa mais bela é ela ser estática, ela não mudar, ela não evoluir, elas acabam indo para o lixo. Ele faz essa analogia. O destino delas é triste, porque elas ficam numa mesmice que não é o que elas podem se transformar. Essa transformação é muito importante. O Rubem Alves, na genialidade dele, ele fala esse texto que
para mim, é muito marcante. A gente tem que passar por uma experiência difícil para a gente, então, virar novamente e se reinventar. Fantástico. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Pérez. A tecnologia nos permitiu, em grande parte, nos adaptarmos ao momento atual. Mas o pós-pandemia, acreditam que haverá mudanças efetivas de comportamento ou a humanidade será dragada pelo sistema e esta pausa será somente história? Como vocês enxergam ou esperam o que vem por aí? Então, eu já começo e passo para vocês, vocês também respondem, cada um com a sua visão. Eu acredito assim, vai mudar quem quer mudar, né? Porque foi só liberar um exemplo prático no Rio de Janeiro, os bares que já estava todo mundo sem máscara, ninguém está nem aí. Tivemos um caso aqui de repercussão recente, né, de pessoas do desembargador, pessoas que... E isso é a humanidade, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Vai mudar quem realmente vai melhorar, como disse Humberto com muita propriedade. Está sendo dado nesse momento uma folha em branco para cada um de desafios. Desafio novo aqui, hein? Está sendo dado uma folha em branco. O que cada um vai escrever nessa folha? O que cada um vai produzir nessa folha? Né? Então, assim, eu não sou uma pessoa negativa, muito pelo contrário, eu acredito demais no ser humano. O Humberto trabalhou comigo e sabe disso, quanto eu acredito, invisto e ajudo pessoas para que elas desenvolvam, hoje mais na área educacional, inclusive, até na entidade lá que hoje eu tenho o prazer de presidir, né? Mas eu acredito que vai mudar realmente quem quer mudar, né? A gente não tem como, para mim, não tem como ser diferente por todos os exemplos que, infelizmente, a gente vê por aí. Mas tá, e o nome é Rogério Pérez, não é Rodrigo Pérez. Ele corrigiu. Eu até vi aqui, é o Rogério que trabalhou com você no Banco Itaú. Isso, um grande E eu vi que está aqui também vários amigos, o Dave, Rodrigo, o pessoal que trabalha comigo, a Fátima, a Marina, a Aline, incrível, obrigado a todos aí pela audiência. Davi Márcia, Rangel, mandou minha beijo, comadre. Mônica Rodrigues, minha cara metade. Mônica Rodrigues. Celeste Gomes, que mandou um beijo aí pro Felipe. Celeste, Felipe e Humberto, que trabalhou com vocês. Que alegria, nossa. Tanta gente... Boa, saudades, né? Legal. Saudades e aumenta, desse encontro, né? Aumenta a nossa responsabilidade aqui no que nós estamos falando, né? Mas, na verdade, sério, eu acho que, assim, esse ponto, essa pergunta é muito interessante. Pelo seguinte, eu, Humberto, quando entrei nessa pandemia, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu não poderia sair disso igual ou pior. Então, eu aproveitei esses momentos em que eu fiquei recluso dentro da minha casa por um motivo de força maior para estudar coisas que eu vinha negligenciando, ler livros que eu vinha negligenciando, fazer coisas que eu vinha negligenciando. Então, o grande ponto nessa história não é que haverá uma fórmula mágica e haverá um despertar. Eu acho que o caminho, e aí o livro O Poder do Agora vem me ensinando muito isso, né? O caminho é você, de verdade, se propor a se transformar. Eu acho que o que o universo está nos ofertando com essa doença é a oportunidade para você parar e pensar sobre isso. Agora, como tudo na vida, se você vai usar a oportunidade ou não, de novo, é um livre-arbítrio seu. E aí eu gosto muito daquela frase de Einstein: mesmas ações, mesmos resultados. Insano seria esperar algo diferente disso. Não com essas palavras, mas o contexto é esse. O contexto é esse. Show. Por mim, assim, eu vejo que concordo plenamente, foi aquilo que eu falei, né? Na verdade, as pessoas só vão querer mudar quando derem o espaço para o novo. Então, as pessoas têm muito medo, né, de abrir mão, porque acham que abrir mão é a perda. A transformação ela é muito pessoal, vai de você realmente querer. Eu concordo plenamente da página em branco. Todo dia Deus nos dá aqui a possibilidade de acordarmos e escrevermos um novo dia, uma nova história, né? E vai de cada um. Ainda que eu acredite que a gente está num outro cenário, tá? Num outro modelo econômico, que agora deu uma acelerada, indo para um outro lado, e que isso, quer queira, quer não, vai mudar a nossa sociedade como um todo, né? Então, mudanças vão ocorrer. Ao meu ver, o que vai acontecer? Pessoas devem ser protagonistas da sua vida e das suas escolhas.
Não tem mais como se ficar se vitimizando, sabe? Aquele negócio, ó vida, ó céus, ó azar, né? Ou então naquela lance que eu brinco, né? Que eu falo que é a síndrome de Gabriela. Eu fui sempre assim, você sempre assim, né? E não vou mudar. É sempre Gabriela, de Dorival Caymmi. E as pessoas devem realmente ter o protagonismo na sua vida. Eu falo o que eu quero. Eu tenho aí, estou numa sinuca de bico e preciso mudar. Só que a mudança está na gente, da gente querer fazer diferente, é o que falou do Einstein, né? Não adianta a gente fazer a mesma coisa sempre e querer resultados diferentes. Isso é louco demais. Então, a tecnologia, como vamos falar de mercado, eu acho que realmente vai impactar e numa velocidade muito, muito maior. Tá aí, a gente já está vivendo tudo isso. Não é só de tecnologia que se vive realmente de relações sociais e relações humanas, e para isso você precisa realmente ter essa habilidade emocional, habilidade, né, as soft skills, né, tem uma máxima no RH que fala, você é contratada pelos seus hard skills, né, pelas qualidades minto, você é muito contratada pelas suas qualidades, não só técnicas, mas também emocionais. Não, é qualidade técnica e você é demitido pela falta de qualidade emocional. Né? Você pode ser muito bom naquilo que você está falando, técnico, mas muitos acabam sendo demitidos, isso é um percentual alto, porque você não tem a habilidade emocional, as soft skills. E isso é algo que não adianta. Se você não quiser mudar, independente de tudo que está acontecendo, a imprevisibilidade, pandemia, tecnologia, as oportunidades estão aí, né? Foi o que foi dito. Todo mundo está zerado, todo mundo está no mesmo patamar. A informação está para todo mundo, as instituições estão colocando gratuitamente, né, para as pessoas se reciclarem. Eu, nessa pandemia, quando eu fiquei em home office, muitos webinars, muitas lives, muitos cursos, até de francês, eu fui fazer curso de francês. Por quê? Porque são oportunidades, né? Faz sentido? Há um propósito para isso? Então, deixa eu ver para quê? Para você se entender e como você se adapta e como você vai interagir nesse mundo, socialmente, profissionalmente, enquanto pessoa, né? Enquanto você mesmo, você consigo mesmo, né? O quanto você se sente que você está fazendo algo por si. Né? Você não sabe no que vai dar, muitas vezes. Eu mesma, né? Falei, eu quero voltar a estudar, está sendo extremamente diferente para mim essa relação, mas está sendo transformadora. É estar aberto a essa transformação. Então, mudanças vão haver. Então, tem gente que vai ter que vai ficar à margem da mudança porque não quer se adaptar, ao meu ver, né? Isso aí. E você, Felipe? O que você acha que vai mudar? Vai ter gente realmente que não... Não, bom, primeiro, a gente tem que pensar que nas maiores crises que a gente teve na humanidade, as maiores empresas do mundo, por exemplo, surgiram. Então, no crise e pós-crise, você teve o surgimento do próprio Uber, do Instagram. O Instagram surgiu pós-crise de 2008. Então, assim, todas as maiores empresas, né, o próprio império do Mark Zuckerberg, ele se incorporou e aumentou exatamente no pós-crise, mas outras empresas de interação, de tecnologia, elas surgiram no pós-crise. Então, você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade ali de mudar isso, de ter essa transformação efetiva no momento de crise e aproveitar isso, mas eu queria tocar num outro ponto. Eu queria tocar num ponto que um amigo meu, Madeira, falou uma vez que a gente estava fazendo uma conversa. Não sei se você conhece o Madeira, é um professor de penal, e o Madeira é um amigão meu aqui do Mackenzie, um professor do Mackenzie, e a gente estava fazendo uma conversa, e ele falou... Vão ter pessoas nesse período que, assim, o Humberto está voltando, ele tinha dado uma caída, ele está voltando, Humberto. Mas o Humberto é uma pessoa extremamente resolutiva. Em Santos,
Mas é uma pessoa extremamente resolutiva. Extremamente resolutiva. Ele estava muito pronto para mudar, ele estava muito pronto para se comprometer, para fazer esses combinados com ele mesmo e melhorar. Mas tem gente que está nos ouvindo, nos vendo, que não teve essa condição, não teve essa capacidade, não teve esse momento ainda de preparação. Talvez se tivessem feito os cursos que o Humberto fez, talvez tivessem feito o caminho que ele fez, elas estariam prontas para isso. Mas o Madeira falou uma coisa que é assim, talvez você não tenha conseguido fazer, talvez você que esteja me assistindo agora não tenha conseguido fazer nada durante a pandemia. Simplesmente você travou. E eu quero que você saiba que isso é possível também, e você não tem... Porque quanto mais você trava e mais você se cobra porque travou, mais você não consegue sair desse travamento. É aquela pessoa que não consegue escrever, que não consegue produzir, que engordou, que está falando assim, para mim foi horrível a pandemia, eu não consegui nada nessa pandemia. E é importante a pessoa saber que isso também é possível. Só que não é todo mundo que deu certo no pós-crise. Muita gente quebrou, muita gente não conseguiu. Agora, você tem ainda o momento de fazer essa mudança com você mesmo. Você pode se reencontrar. Então, o que eu queria deixar, porque eu sei que a gente já está se aproximando, é o seguinte: nesse momento, de novo, o que mais vai importar é a gente mesmo, é a nossa solidariedade, é a nossa humanidade, é a gente como um todo. Então, essa hora é a hora que você vai precisar conversar. Às vezes, eu disse uma vez num texto que eu escrevi, que quando você está submerso e a água está turva, às vezes você não sabe exatamente para onde ir. E você precisa de uma amiga, de um amigo que te puxe e tire você desse lugar para que você possa enxergar fora d'água. Então, eu proponho, Célio, que a gente faça dessa live, dessa nossa conversa, um canal aberto, que a gente coloque nossos contatos aí, que a gente possa ajudar pessoas que estão nesse momento, que ainda não conseguiram passar por isso. Assim, eu quero, obviamente, me colocar à disposição, e acho que todo mundo aqui, para a gente poder ajudar as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente quer ver bem. Eu acho que tudo bem, é possível que você não tenha conseguido ainda, mas a gente está aqui. Eu acho que isso é legal. A gente pensar que a gente pode realmente, a partir de um processo de uma conversa sobre liderança, dentro dessa perspectiva de liderança, transformar a vida das pessoas. Show. Então, já queria deixar pode falar. O meu Instagram é Felipe Chiarello, o meu Facebook é Professor Felipe Chiarello. Eu respondo mensagens, se quiserem escrever. Eu montei um monte de aulas, palestras porque eu comecei a me empolgar. O amor. Montei uma palestra. Cara, eu montei uma palestra como conseguir bolsa no exterior. E estava dando para vários alunos palestras, porque eu pensei, poxa, ninguém nunca me explicou como é que era ir para o exterior. Né? Ninguém nunca me falou. A Siri está querendo falar comigo aqui. Aí eu falei assim, poxa, ninguém nunca me explicou. E se eu pudesse explicar para as pessoas algumas ideias, algumas perspectivas, eu queria fazer isso. Então eu montei essa palestra, como ir para o exterior com bolsa, como conseguir uma bolsa no exterior, coisas para poder ajudar as pessoas mesmo. Então, vamos manter esse canal aberto e se eu puder ajudar, eu estou aqui. Não, inclusive esse vídeo vai ficar no meu canal do YouTube e ele é divulgado depois, e aí eu já coloco, você já falou o teu e-mail, mas os teus contatos, mas a gente coloca depois também, para quem se interessar, porque fatalmente, inclusive vocês podem mandar até no chat nosso aqui, os e-mails de vocês já, que a Tamires vai coordenar isso para a gente aí, vai aparecer e já vai ficar gravado na própria live aí, tá? Se vocês quiserem ir escrevendo. Então, assim, a gente está aqui há exatos 1h30 já, vai fazer, né? E a gente também tem um tempo de live, não que exista um tempo, né? Mas é pelo que comercialmente é legal, no sentido de as pessoas gostarem de assistir, porque nenhum de nós quatro aqui está ganhando nenhum real com isso, monetizando nada,
muito pelo contrário, o que a gente está ganhando, o que eu estou ganhando nesses momentos que eu estou passando com vocês é um grande investimento em conhecimento, que isso ninguém me tira. O que Vivi falou, o que Humberto falou, o que Felipe falou, é isso que fica guardado comigo para eu poder usar também na minha liderança, no meu dia a dia, né? Então, assim, eu vou dar um tempinho aí, mais ou menos uns 3 minutos para cada um, só para a gente fazer um encerramento com cada um falando aí, deixando sua mensagem de despedida. Agradecer a Silvana, a Kátia Prado, obrigado, Mônica, obrigado mais uma vez. E começa comigo, depois eu vou passar a Vivi, Felipe, Humberto, e a gente encerra, tá? Da minha parte, eu quero dizer o seguinte, eu me comprometi muito, né, nesse ano de 2020, de conviver com pessoas que sejam mais inteligentes que eu. Eu pedi muito isso ao universo, né? E vocês não liguem porque eu me emociono um pouco. E vocês três sempre foram para mim referências. E não vou para a casa da Vivi, não estou frequentando a casa do Felipe, e do Humberto eu estou porque ele me arruma de ser padrinho aí, algumas situações, né? Eu tenho que ir no mêsversário lá, né, Humberto? Comer um churrasquinho na casa dele, mas assim, eu os tenho como referências fantásticas na minha vida, tá? Eu não preciso estar com vocês para estar acompanhando. Felipe, eu sou um fã de carteirinha, acompanho direto no LinkedIn, vejo nas redes alguma coisa que posta, Vivi sempre, a gente também está sempre em contato, não, às vezes até questões de trabalho, alguma coisa, alguma dúvida que surge para ela, a gente conversa, e na minha época de separação foi uma pessoa fundamental para mim, no sentido de muitas conversas. Então, assim, Humberto, nem se fala pela relação também que a gente tem. Então, assim, são pessoas... Eu pedi muito para Deus isso, esse ano de 2020. E aí veio a pandemia, eu comecei a me reinventar, a renovar, a criar um novo Célio, que era um Célio mais tímido, que gosta de trabalhar mais em bastidores, que não gosta muito de aparecer. Seu Humberto brigava comigo, que eu tinha que aparecer mais, que tinha que fazer, que eu ganhava as coisas, ganhava ação, ganhava tudo, não aparecia, ficava quieto, né? Então, eu sempre tive um jeito um pouco mais, entre aspas, tímido, né? E a pandemia fez eu me reinventar, eu estou trabalhando a minha timidez, estou trabalhando a timidez, às vezes, de eu ligar para um cara que eu gosto pra caramba, que é o Felipe, de falar com a Vivi, de falar... Humberto eu não coloco nessa situação, mas mais os outros dois, né? Então, assim, hoje eu estou muito feliz e vendo que Deus está cumprindo esse papel de eu pedir. Um dos meus pedidos de 2020 foi: quero conviver e ter bate-papos com pessoas mais inteligentes que eu. E com toda a humildade no mundo, eu reputo vocês três, pessoas de extrema inteligência e que me ensinam demais da conta. Então, eu abro primeiro Vivi, e agradeço vocês três, Vivi, Felipe, querido, Humberto, para vocês darem as considerações finais, e quando depois terminar pelo Humberto, a gente vai encerrar, dando um tchauzinho aí para todo mundo, e vamos que vamos. E agradeço principalmente a quem teve paciência de ficar com a gente até agora também, e ouvindo a nossa opinião a respeito aí do papel do líder em tempos de pandemia. Vivi, está com você, minha querida. Bom, Célio, você sabe, primo, que quanto eu te admiro, gosto de você, o carinho, né? Bom, é rasgação aqui se eu tiver que ficar falando o que é, né? Profissional que você é e a pessoa que você é. Felipe, Humberto, são pessoas de referência que não tenha um ser humano que eu conheço que fale, não os conheço, né, tão bem assim, mas as referências que tem são as mais positivas impossíveis, né? Não possíveis, impossíveis. Se eu posso deixar um recado, né, assim, 2020, eu me propus aprender. Eu sempre tenho, né, como eu falei, eu creio muito em Deus, em Jesus, e todo ano, em toda virada de ano, eu tenho, digamos assim, que é a minha palavra, que é resumo, é a minha palavra do ano, tá? O que vai ser para mim
o ano. Ano passado foi transformação de mentalidade, de pensamento, inclusive do meu ser com o mundo. Eu te entendo quando você fala que também é tímida, eu também tenho muito disso de não querer aparecer, de ser bastidor, e muitas vezes ser vitrine, né? E aí você fala quando você é muito vitrine, né? E marketing é vitrine em qualquer lugar, gente, é aquilo de levar pedrada mesmo. Pega qualquer profissional de marketing em qualquer lugar, a culpa sempre é do marketing. Não, gente, é difícil e você acaba falando, você se sente muitas vezes muito refém. E eu, né, ano passado trabalhando, e esse ano era o aprendizado, né, mas nunca imaginei que viria uma pandemia como ninguém, e que o aprendizado ganhou uma velocidade exponencial, assim, né, absurda. Mas o que eu posso deixar é o que eu resolvi aprender. Primeiro, independente qual é a religião de cada um aqui, eu resolvi aprender mais do exemplo daquele a quem eu creio. Sim. Tá? E que, para mim, me ensina a cada dia, ser um ser humano melhor, ser um líder melhor, ser uma profissional melhor. Então, eu entendo que os problemas, eles vêm, se a gente pensar em natureza, o carvão, né, numa pressão absurda e numa temperatura mais ainda vulcânica, digamos assim, ele se transforma num diamante. Então, problemas a gente sempre vai ter. Nós todos somos carvão, né? A gente pode, mediante aos problemas, nos transformarmos em diamantes, brilharmos, mas a gente tem que querer. A gente não tem que se esquivar, a gente tem que enfrentar. A gente tem que perceber que todo mundo tem problema, não é só a gente ou a gente se colocar de uma maneira vitimizada, digamos assim. A gente tem muitas vezes essa tendência, não estou culpando, eu também, estou falando de mim, e a gente realmente se tornar protagonista, porque é tão perfeito o universo, a criação é tão perfeita, e o que a gente tem é perfeito para a gente, né? E são coisas boas, não são coisas ruins, mas digamos assim, os apertos, as dificuldades, elas estão aí para ser enfrentadas, para ser encaradas, e quando a gente encara, a gente vence. A gente só não vence aquilo que a gente não encara. Então, esse é o grande ponto. Eu gostaria de deixar para todos, e estou falando de mim, se eu sirvo de exemplo, é isso que eu gostaria de deixar. Gratidão profunda, Vivi. Gratidão, querido. Legal. Eu vou aproveitar a fala da Vivi, vou puxar essa... Primeiro, eu acho que Deus tem um propósito para nós, acho que nada acontece sem a vontade dele. Eu vou pegar três... parece que eu não sou professor de Direito, parece que eu sou professor de Literatura falando essas coisas, mas eu quero pegar 3 autores que me impactam profundamente. O primeiro autor que o Ariano Suassuna. Quando eu estava ouvindo a Vivi falar, Ariano Suassuna dizia que ele não queria viver num mundo que não tivesse a perspectiva de um criador que olhasse por ele. Que a gente não tivesse um Deus, porque esse mundo ia ser muito vazio para ele, não ia fazer sentido. Ele falou, não gostaria de viver nessa perspectiva de ter um mundo sem um ser superior que estivesse olhando por mim. Ia ser um mundo muito vazio. E eu não gostaria de acreditar nisso. E Ariano Suassuna, quando coloca essa questão do propósito para nós, dessa forma tão linda, né? Tão bonita, tão encontro, eu queria terminar com 2 propostas da minha fala. A primeira, do Leminski. Quando Leminski tem um poema que ele fala assim... lá para trás não há nada mais, para a gente não olhar para trás. E ele fala assim sobre os problemas, né? Ele brinca que os problemas saem para passear no domingo,
o problemão, sua senhora e um monte de probleminhas pequenininhos, né? Mas ele fala que para a gente não olhar para trás, deixar toda aquela mágoa, e ele fala, vamos deixar toda aquela mágoa, vamos fazer um pacto agora. Maldito seja quem olhar para trás, lá para trás não há nada e nada mais. E eu queria fazer uma proposta, então, e é a segunda coisa que eu queria deixar. Aproveita esse período da pandemia, pega aquela pessoa que faz muito tempo que você discutiu, brigou, se afastou, e liga para ela, pergunta se ela está bem, entre em contato com ela. Eu tive algumas pessoas que eu gostava, que fazia muito tempo que eu não via, professores meus. Eu tinha um professor meu da faculdade de Direito, que eu gosto muito, o Michel Zé Maria, liguei para ele para saber como é que ele estava, porque eu falei que eu estava com saudades. Falei, vou ligar para ele, saber como ele está. Faz tempo que eu não falo com ele. Só, assim, para poder ver como pessoas que a gente gosta estavam naquele momento, sabe? E por que não fazer acho que tenho certeza absoluta que você vai tocar o coração de muita gente fazendo isso. Então, baseado nessa proposta do Leminski, de maldito seja quem olhar para a mágoa, quem olhar para trás, lá para trás não há nada e nada mais. Esse é o poema do Leminski. E eu queria terminar com um último, dizendo, vamos dentro dessa humanização, vamos tentar a gente tem que ser mais tolerante. Eu tenho visto, hoje o meu reitor estava numa reunião comigo, e ele falou que as pessoas estavam no sacolão ali, quase se agredindo, as pessoas estão muito intolerantes uma com a outra, um gritando com o outro, dizendo que ia chamar a polícia. A gente acabou de passar por isso. Estou com um colega próximo aqui, o Lourenço, que está na sala ao lado, ele viu o reitor fazendo esse desabafo conosco. E eu falei, poxa, eu sou um cara inspirado por um texto do Olavo Bilac, para a vida. Eu sempre falo, meus alunos sempre conhecem esse texto. Porque o Olavo Bilac era um cara extremamente quadrado, pai do movimento parnasianista, que se preocupava mais com a forma que com o conteúdo, e ele se apaixonou por uma mulher chamada Amélia, e escreveu para ela todos aqueles sonetos de amor da Via Láctea, né? E num trecho ele fala um texto, eu acho muito, muito bonito. Ele no auge do absinto, né, Losna, ele escreveu para ela todos aqueles sonetos, e tem um trecho que ele fala: sonhei que me esperavas, e sonhando saí ansioso por te ver. Corria, e tudo a ver-me tão depressa, soube logo o lugar para onde eu ia. E tudo me falou tudo, escutando meus passos através da ramaria. Do despertar dos pássaros, o bando, vai mais depressa, parabéns, dizia. E disse o luar, espera que eu te sigo, quero também beijar as faces dela. E disse o aroma, vai que eu vou contigo. E cheguei, e ao chegar disse uma estrela, como és feliz, amigo, como és feliz que tão perto podes ouvi-la e vê-la. Ora, direis, ouvir estrela, certo deixa o senso. E eu vos direi que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto, enquanto a lua como um palho aberto se cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem? E ele disse, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olavo Bilac é extremamente apaixonado em Mirassol. Muito obrigado, Sam. Muito obrigado, gratidão profunda, Felipe Chiarello, por participar. Sei o quanto você trabalha pra caramba, chegou de viagem aí de sábado para domingo, né? Sempre a milhão e atendeu o meu convite aí. Muito obrigado, gratidão mais uma vez. E Humberto. Obrigado, uma honra. Obrigado você, meu amigo. E você, Humberto, pode encerrar agora para a gente poder finalizar a live. Fazer algumas ponderações aqui e começar, acho que pela uma das primeiras falas aí sua, ou uma das últimas falas suas, desculpa, em que você falava assim, olha, obrigado pela paciência. De verdade, assim, eu tenho estudado muito sobre marketing digital, né? Eu acho que todo advogado, todo engenheiro, todo agrônomo, todo químico agora vai ter que conhecer de marketing digital, não é mesmo? E uma das coisas que eu observo, assim, que as pessoas colocam muito é entregue conteúdo, sabe? Verdadeiramente entregue conteúdo para as pessoas. Cative sua audiência com alguma coisa que faça a pena ela dedicar aquele tempo a você, para que ela saia dali uma pessoa melhor.
E de verdade, eu acho que não é nem obrigado pela paciência, eu acho que de verdade a gente conseguiu entregar algo muito relevante para essas pessoas. E se elas estão até aqui, eu estou acompanhando, porque eu sou um cara extremamente focado no resultado, então eu estou aqui acompanhando quantas pessoas. Quem me conhece sabe, né? Então eu estou vendo aqui que a audiência não cai, ao contrário, né? Ela vai só aumentando aqui. Então, fora o público flutuante, né? De pessoas que entrarem e saírem, efetivamente. Então, eu acho que o que a gente entregou aqui tem muito valor e eu acho que as pessoas estão gratas por isso. Eu tenho visto aqui várias manifestações no sentido de parabenizar e agradecer pelo que elas ouviram, né? De alguma forma, talvez intuídos aqui por uma energia maior, a gente tenha colocado alguma palavra que tenha impactado a vida dessa pessoa e seja algo que efetivamente ela pudesse e quisesse ouvir para ela transformar a vida dela. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o que o Felipe falou. Eu estou lendo agora o livro do Poder do Agora, eu recomendo demais, né? É um livro muito, muito interessante, e ele fala uma coisa que mexeu muito comigo, né? E ele fala o seguinte: tudo é o tempo presente. No tempo presente, você tem uma perspectiva do que passou e uma perspectiva do que vai acontecer. Se você está preso ao que passou, você provavelmente está algemado ao que você era e o que você vai continuar sendo, porque você vai seguir exatamente aquele modelo. E se você ficar com muito olho lá na frente, você vai viver a ansiedade de alguma coisa que está para acontecer e que efetivamente não aconteceu. E isso, no fundo, é uma válvula de escape. É como se você estivesse imerso num oceano e ficasse tomando doses de futuro para você efetivamente buscar o oxigênio dentro de você. Então, eu acho que tudo é agora no momento presente. Eu gostei muito da fala do Felipe, no sentido de que seja resiliente com você, dê um tapinha no seu ombro e fala, ok, good job, você fez o melhor que você podia fazer nesse momento, mas não se restrinja a isso. Né? Eu acho que esse momento de pandemia, ele trouxe muita ansiedade para as pessoas, porque é muita live dizendo o que tem que fazer. Eu acho que foi uma das poucas lives que eu ouvi alguém dizendo assim, cara, se você não fez, tá tudo bem, tá tudo certo. Primeiro. Você ainda tem a oportunidade de fazer, né? Então, mais uma vez, a gente vê o que é o papel da liderança. Quando você fala alguma coisa que dá um mínimo insight e que transforma e impacta a sua vida, né? Um outro ponto super relevante também, que eu acho que a gente está vivendo muito nesse momento, é a questão da empatia. É de verdade se colocar no lugar do outro. A empatia genuína é você usar a sua máquina humana para ser humano e entender o outro na condição de humano. E também, de verdade, saber que ele tem as dificuldades, as vicissitudes dele e que ele está num caminho. Porque caminhante, o caminho é o caminhar, não existe uma fórmula mágica. As pessoas elas estão construindo isso ao longo da vida delas, né? Algumas baseadas em preceitos cristãos, outras baseadas em inteligência emocional, mas no fundo, eu vou confidenciar um grande segredo aqui, para mim é tudo a mesma coisa explicada de formas diferentes. Se você olhar na essência, os preceitos cristãos, a inteligência emocional, a programação neurolinguística, o coaching, o budismo, tudo, de uma forma bem macro, bem genérica, diz a mesma coisa, né? Que é o grande preceito cristão, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o que você tem que fazer? Cara, você tem que amar você mesmo, você tem que ter amor próprio, você tem que construir valores muito fortes dentro de você e, de alguma forma, devolver isso para o mundo. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui agora é devolvendo para o mundo um pouco do que o mundo nos deu. E isso de verdade tem grande valor. Isso de verdade impacta a vida das pessoas. Isso de verdade faz com que a gente ficasse aqui horas e horas e horas. E o último ponto nessa história toda é o que eu descobri nessa pandemia, né? Eu fiz um processo de coaching e o Jefferson, que era meu coach, ele colocou uma tarefa para mim que era ler o livro Comece pelo Seu Porquê. E de todas as tarefas do coach, foi a única que eu negligenciei, que eu não fiz. Por algum motivo que eu não consigo explicar racionalmente, eu negligenciei e não li o livro, né? E aí chegou a pandemia. E aí, como eu tinha feito um propósito de vida para mim, no sentido de me tornar uma pessoa melhor nesse momento pandêmico, eu comecei a ler esse livro. E lá, o Simon Sinek, que foi o autor do livro, ele coloca muito uma estrutura que é clara e que tem explicação, inclusive, no formato do cérebro humano. O miolo de tudo é o seu porquê, é o seu grande propósito, é a sua missão de vida. Quando você está imbuído do seu grande porquê, do seu propósito de vida, tudo é fácil, tudo é tranquilo, tudo é fluido, tudo é gostoso, não tem esforço, não tem nada.
Então, de verdade, quando o Felipe coloca assim, olha, se você não fez, eu complemento a frase dele, busque um propósito para fazer. Porque a hora que você, de verdade, encontrar o seu porquê, você vai fazer. E você vai fazer como ninguém nunca fez. Eu tenho muito um mantra na minha vida, a minha esposa que tá na cozinha, sabe? Eu me emociono um pouco também. É de família. Tem um mantra de vida para mim que é assim, todo dia que eu acordo, de verdade, eu penso, o que de extraordinário eu posso fazer hoje? O que a minha existência, de verdade, vai impactar a vida das pessoas? O que eu posso falar? O que eu posso perguntar para que essa pessoa descubra o seu melhor valor? Né? E isso tudo tem a ver com o propósito, porque o meu grande propósito de vida é esse, e eu amo fazer isso. Eu, na verdade, eu só sou advogado como uma condição para poder, de verdade, exercer a minha função de vida, que é esse grande propósito de ajudar pessoas, né? Eu acho que a função advogado, ela veio sempre no sentido de me dar condições para isso, né? E aí o último, e talvez mais importante ponto de tudo nessa história toda, é qual é a melhor e maior ferramenta de um líder? Na minha modesta e humilde concepção, é uma palavra chamada congruência. Que as minhas ações confirmem minhas palavras. Esse é um mantra que também vive dentro da minha mente. Eu busco todos os dias isso da minha vida. Eu busco sempre como eu posso ajudar as pessoas, como eu posso melhorar a vida delas, como eu posso fazer algo extraordinário, mas acima de tudo, desculpa, acabou a bateria do fone. Então, uma das coisas que eu busco todos os dias na minha vida é justamente isso. É ser uma pessoa melhor, é fazer algo impactante, é melhorar e mudar a vida das pessoas que estão ao redor de mim. Mas acima de tudo, começando por mim, é a grande metáfora do avião. Quando você está num avião e o avião despressuriza, a mensagem é clara. Ponha primeiro a sua máscara. Puxe primeiro o oxigênio, depois você ajuda as pessoas. Então, o aspecto congruência, para mim, é a melhor e maior ferramenta de um líder. Porque você inspira por exemplo, como bem colocou a Vivi no início da conversa. Então, são os exemplos do que você faz no dia a dia que vão, de verdade, impulsionar as pessoas. Eu acho que esse é o grande papel de um líder. É isso que eu guio a minha vida, é isso que eu construo todos os dias da minha vida, seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal. E o que mais me dói, de verdade, é quando em algum momento eu ponho a cabeça no travesseiro e percebo que eu desvirtuei alguma medida dos meus valores e não fui congruente com aquilo que eu falo. E essa é a grande busca para mim, todos os dias. Todos os dias. Isso é interminável. A única certeza que eu tenho é que essa conversa vai terminar no dia que eu morrer. Porque fora disso, né, algumas pessoas sempre perguntam, por que você faz tanto curso? Amigo, eu tenho 39 anos de idade, o que eu já colecionei de traumas, de problemas, de coisas, eu tenho que fazer muito curso ainda, com muita coisa para transformar, e essa, de verdade, é uma das coisas que eu me proponho a fazer, me tornar um ser humano melhor, é de verdade, lapidar a minha pedra bruta e me tornar uma pessoa cada vez melhor todos os dias da minha vida. Então, de verdade, quero, com essas palavras finais aqui, inspirar pessoas. Eu quero que você, de verdade, que está me ouvindo aí agora, possa refletir sobre tudo isso. E como bem colocou o Felipe, se de verdade o seu caminho não estiver alinhado com tudo aquilo que nós colocamos aqui, tanto eu, quanto o Felipe, quanto o Sérgio, quanto a Vivi, você tem a oportunidade de mudar hoje. Lembre-se que amanhã você vai ter uma página em branco na sua frente, você vai ter uma caneta na sua mão, você vai poder escrever a história que você quiser. Como a Vivi colocou, há um preceito cristão muito claro. Eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Essa é a promessa divina. Se você não está tendo uma vida abundante, de verdade, o que está acontecendo é que existe talvez alguma disfuncionalidade. E é isso que você tem que olhar e é isso que você tem que se propor. E eu já digo, desde já, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de verdade importante, mas muito, muito, muito profunda. Então, meu beijo, meu abraço, eu quero agradecer demais aí o convite, Célio, quero agradecer demais a oportunidade de estar do lado de duas pessoas incríveis, que de verdade complementaram muito, assim, eu senti muito que foi uma live complementar, acho que cada um trouxe aqui um pedacinho do quebra-cabeça e a gente construiu um grande e belo mosaico. Obrigado mesmo, de coração. Gratidão, Humberto também. Sério, ouvindo Humberto falar, só um detalhe, eu lembrei muito do professor Ariosto Guimarães, que era o nome do nosso centro acadêmico,
que eu fui Sim. entrevistá-lo, ele tinha 96 anos, e ele falou, Felipe, eu nunca vou me cansar de aprender. E eu falei, mas você está com 96 anos, professor? Você resolveu fazer um curso de informática aos 96 anos? Você não acha que, sei lá, 96 anos? Ele falou, Felipe, eu tenho 96 anos. Se eu não aprender isso agora, quando é que eu vou aprender? Fantástico. Agradecer o Dave aí que entrou, tá? Só O Dave, nosso grande amigo Dave. Dave, Fernanda Lima. Abraço grande, Dave. Isso, amigaço nosso. Clébia, que é professora do Nurex, da entidade que eu estou presidente, a Fabiola, a Solange Lucena, que foi foi a presidente que me antecedeu por 22 anos na entidade, né? Que é Gisele. Agradecer demais a Tamires, que ficou aí nos bastidores auxiliando a gente. Muito obrigado, Tamires. E ao Rogério Amador, da Santos Press. Tamires e Rogério Amador. Posso aproveitar os agradecimentos aqui também? Pode. E agradecer a minha esposa, Bruna, as minhas filhas que estão lá na cozinha acompanhando, minha família de modo geral, que torce muito. Obrigado aí de coração. Sem falar os amigos aqui, que eu tive a oportunidade de ficar rodando a tela e vendo vários deles. Obrigado aí pela audiência. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Gente, obrigado a toda a minha equipe que está acompanhando. Faz minha obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Beijo, Ali. Beijo a todos. Beijo, tudo de bom. Tchau, gente. Obrigado, de coração. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada.